A seguinte pergunta aqui, ó. Sejam honestos. A ocupação de colonos judeus na Cisjordânia é legal ou ilegal? Essa eu deixo para o Gunther responder. Bom, você tem assentamentos que foram estabelecidos antes do acordo de paz de Oslo, e você tem principalmente nos últimos anos uma aceleração desses assentamentos. O que vários governos ocidentais, inclusive Estados Unidos, consideram assentamentos ilegais foram aqueles que foram feitos depois de Oslo, porque estariam indo contra o processo de criação do Estado palestino. Então você tem duas realidades distintas. Então depende de qual que você está falando. Aí nos detalhes, onde estão cada um, aí eu não conheço para esse tipo de detalhamento. Mas de novo, é uma situação política do que você considera legal ou não. Eu parto do princípio de que realmente Oslo tem que ser o princípio para esse processo, para a convivência dos dois povos. Entendi. E é interessante enfatizar que nesses acordos Israel devolveu 97% do que eles queriam. E acordos abrâmicos. Em breve seria selado um acordo com a Arábia Saudita. O exército de Israel não é um exército de ataque, é um exército 100% defensivo. As forças de defesa do Estado de Israel. Todas as tecnologias que nós estamos vivenciando de interceptação de mísseis no céu, o domo de ferro, tudo isso Israel não criou porque teve uma vontade de desenvolver essa tecnologia. Não, foi pura necessidade de se defender. E o que eu gostaria de aproveitar a sua audiência, Vilela, é compartilhar com todos o que o povo judeu e o Estado de Israel está tentando explicar para o mundo, é que está se defendendo de uma guerra que não começou, de um ataque terrorista em 7 de outubro, onde 1.400 pessoas morreram, brutalmente assassinadas, simplesmente pelo fato de serem judeus, Matias, de serem pertencentes a um povo. E esse ataque terrorista foi arquitetado num dia religioso para nós, Vilela, num dia sagrado para nós, Vilela, numa festa religiosa, Simchat Torah, num dia Shabbat, onde as pessoas estavam em suas casas e foram mortas dentro de suas casas. Filhos na frente de pais, mulheres estupradas, pessoas queimadas vivas, pessoas brutalmente enjauladas e sendo levadas como reféns. Inclusive até agora, Vilela, esses reféns estão lá. Onde está o apelo internacional para que se libertem esses reféns? Como é que Israel vai cessar fogo, Vilela? Sendo que está sendo cirúrgico em seus ataques, sendo que está sendo cirúrgico para evitar o maior número de mortes de civis possível. Infelizmente, numa guerra, pessoas inocentes acabam morrendo, mas Israel está tentando evitar ao máximo essas mortes, pedindo para que as pessoas evacuem a área. E o que acontece? Essas pessoas estão sendo proibidas de evacuarem as áreas. Recentemente foi divulgado pela Embaixada de Israel no Brasil um áudio de um palestino pedindo ajuda para o Exército de Defesa israelense porque ele não podia evacuar. Então, que exército é esse que avisa antes de atacar, Pete? Que exército é esse que anuncia onde vai atacar para que a população evacue a área e somente os líderes terroristas e suas células terroristas, que muitas vezes se encontram debaixo de hospitais, e toda a ajuda humanitária que foi entregue ao longo dos anos foi investida em quem? Educação? Não. Em saneamento? Não. Em mísseis? Em túneis? Como é que Israel não vai se defender de um ataque, de uma barbárie dessa proporção que desde o Holocausto, o Pete é especialista, ele pode falar, o Pete é autoridade no que diz respeito ao Holocausto nazista, e ele pode falar que desde o Holocausto, me corrija se eu estiver errado, um número de judeus não é assassinado no mesmo dia pelo simples fato de serem judeus, Pete. Não, o ataque foi uma coisa tipicamente nazista. Os nazistas chegavam nas cidades do leste europeu também, reuniam os judeus na praça, levavam para as florestas e matavam um a um a tiros. O Hamas fez exatamente igual, só não levou para a floresta. Mataram lá onde eles estavam, mulheres, crianças, idosos. E o Hamas mostrou. Todo mundo. O nazismo escondia. Pior, o nazismo escondia. E vendia para o mundo que era um campo de trabalho. Porque sabia que era um crime. Sim. Os nazistas sabiam que estavam cometendo um crime e escondiam isso. Os filmes foram descobertos depois da guerra. Sim. Agora, o Hamas... Isso é uma coisa muito importante de falar, Sani. Mas hoje você tem um nazismo diferenciado, né? Como assim? Você tem hoje, no momento em que você vê um malabarismo sendo feito em relação ao Hamas,
óbvio que nas proporções completamente diferentes, mas o objetivo final é você encobertar um verdadeiro genocídio. Não, o Hamas fez ao contrário. Certo? O Hamas fez ao contrário. O Hamas filmou o que ele estava fazendo. Mostrou. Muitos nos celulares Isso eu não das entendi, próprias a vítimas. estratégia do Hamas de Não, eu fazer vou te isso. falar qual é a estratégia. Eu vou te contar. Porque parece uma coisa burra, né? Então, mas vou te explicar. Isso foi arquitetado Eu maquiavelamente. vou explicar. Eles filmaram isso. Em muitos desses filmes foram feitos com os celulares das vítimas e mandado para as famílias, mostrando, ó, tô matando a sua filha, e mostrou no próprio celular da pessoa. Por quê? Para disseminar o terror, para dizer, eu estou praticando o terror, eu sou um grupo terrorista. E aí que eu fico completamente chocado com a opinião do governo brasileiro, que não reconhece que eles são terroristas. O Hamas fez terror, filmou e divulgou para dizer, eu sou terrorista. Vem o governo brasileiro e fala, eu não posso dizer porque a ONU não concorda com isso. Quer dizer, o que mais o Hamas tem que fazer para mostrar que é um grupo terrorista? Ele quer ser reconhecido como grupo terrorista, senão ele não tinha filmado essas barbaridades e divulgado. Mas se você for analisar, o próprio Partido dos Trabalhadores, uma parcela do partido e alguns representantes sempre tiveram uma ligação com o próprio Hamas. Seja ligação de relação ou seja qualquer tipo de acordo que havia. Mas ali. tudo tem limite, né, Paulo? Se você for analisar, por exemplo, alguns parlamentares, até naquele momento em Sim, que havia foram convidados a briga para ir para com Gaza. o Reino Unido, os caras foram lá e declararam apoio público. Ou seja, você percebe nitidamente Mas que tudo tem um limite, quer há dizer, uma relação de a uma moral e a parcela da ética esquerda Não, tem mas que o ter um Brasil- limite. Não, mas a o gente Bra- não sabe qual Mas, é Matias, essa relação. o Brasil como um país democrático, onde está o humanismo do... Não, aqui não existe E eu quero humanismo, diferenciar o povo brasileiro, que não tem valor. o povo brasileiro consegue diferenciar. Por onde eu passo, por onde eu vou, eu sinto o carinho e a solidariedade do povo brasileiro para com Israel, para com o direito que Israel tem em se defender do terror, defender os seus civis e neutralizar o terrorismo. Porque se Israel não vencer essa guerra contra o terrorismo vai se alastrar pelo mundo. Pelo mundo. Quer dizer, você apoiando a causa palestina, você tem que estar com Israel nessa batalha contra o Hamas para libertar o povo palestino, Porque os cristãos do serão as terrorismo. próximas vítimas. provavelmente. Eles não vão parar nos judeus. Como eu falei, aquele Eles querem- palestino querendo evacuar, Vilela, e o Hamas, que tomou o governo à força daquela região, proibindo a pessoa. Eu estava ouvindo no carro o Pete falando, quanto mais civis morrerem, melhor pro Hamas. Por quê? Eles se escondem Pete atrás sou eu. dessas vítimas. Pitbull. Eles se escondem do Pete atrás, Luke. eles usam eles como escudos humanos. Cruelmente. É uma guerra muito difícil, Vilela. Mas o É Rabino, dolorido saber que pessoas inocentes estão morrendo. Mas se você quer que o povo palestino tenha dignidade e tenha uma liderança que merece, você precisa estar junto com o mundo nessa batalha contra o terrorismo, contra aqueles que não têm um diálogo civilizado. Pelo contrário, o grito nas manifestações lideradas pelo Hamas, do rio ao mar, a Palestina será livre. Isso significa todo o território. Não existem todos os povos morando civilizadamente, de forma harmônica, como você hoje andando pela Cidade Velha em Jerusalém, você presencia judeus, cristãos, armênios, árabes. Israel é a única democracia no Oriente Médio onde árabes sentam no parlamento. Não tem igreja em país árabe. Homossexuais são apedrejados naquela região. É. E essas mulheres que foram Em estupradas... Hamas não tem igreja. Em Hamas essas só mulheres tem que tiveram mesquita. os seus bebês arrancados de sua barriga. Eu acho que aqui não é uma questão de você estar de um lado. Não tem o outro lado. Ou você apoia Israel nessa guerra contra o terrorismo, ou você está apoiando o terror. É.